sangue do deserto corre nas minhas veias desde antes do tempo ser contado em calendários. Eu vi civilizações erguidas sobre verdades e destruídas por mentiras convenientes. Hoje atravesso a névoa das eras para sussurrar algo que vocês precisam ouvir, algo que arde como brasa sob a pele da consciência moderna. Vocês andam com os olhos famintos voltados para o céu, pedindo sinais, exigindo provas cósmicas, enquanto pisam descalços sobre respostas que gritam desde a terra. Esta não é uma crítica vinda de julgamento, mas um lamento de quem observa almas sedentas morrerem de sede ao lado de um rio cristalino que se recusam a enxergar. Sou Anira, sacerdotisa que guardava os mistérios quando as estrelas ainda falavam em línguas que os humanos compreendiam. Carreguei segredos através de templos silenciosos, onde cada coluna sussurrava ensinamentos que hoje vocês chamam de perdidos. Mas nada se perde verdadeiramente. Tudo apenas espera o momento exato de ser reconhecido novamente. E este momento chegou porque a humanidade alcançou um ponto crítico onde a negação do óbvio se tornou uma epidemia espiritual, um véu autoimposto que cega mais do que qualquer escuridão externa poderia cegar. Vocês desenvolveram uma habilidade perturbadora de ignorar o que está diante dos olhos em busca de símbolos distantes, de sinais extraordinários que validem aquilo que a vida comum já demonstra a cada respiração. Observo vocês pedindo à fonte que envie mensagens claras, que movimente nuvens em formatos específicos, que faça números repetirem em relógios digitais, que transforme coincidências em certificados divinos de aprovação. Há uma urgência quase desesperada nessa busca por confirmações externas, como se a existência ordinária fosse insuficiente, como se o milagre do seu próprio coração batendo não bastasse como prova de que algo maior pulsa através de tudo. Vocês querem prodígios enquanto ignoram o prodígio de estarem vivos. Querem sinais escritos no céu enquanto não leem os sinais escritos no próprio corpo, nas próprias relações, nas próprias escolhas que repetem e depois chamam de destino. A verdade que preciso entregar carrega um peso ancestral. Vocês não precisam de mais sinais. Vocês precisam de coragem para reconhecer as evidências que já cercam cada momento da existência. A pessoa que drena sua energia e depois pede desculpas vazias pela 10ª vez não é um teste espiritual enviado para fortalecer sua compaixão. É uma evidência clara de que aquela relação está desequilibrada e que você tem escolhido simbolismo sobre realidade. O trabalho que suga sua vitalidade não é um karma a ser pago. É uma evidência de que você traiu sua própria essência em nome de uma segurança que aprisiona mais do que protege. O corpo que adoece repetidamente não está enviando mensagens codificadas do universo. Está gritando em linguagem direta que algo na forma como você vive contradiz a vida que seu espírito veio experimentar. Vocês aprenderam a romantizar o sofrimento, a dar nomes místicos para situações que simplesmente pedem mudanças práticas. Chamam de jornada espiritual o que muitas vezes é apenas medo de agir. Chamam de teste divino o que é consequência natural de escolhas repetidas. Transformam negligência em aprendizado cósmico e confundem resignação com aceitação espiritual. Esta distorção não nasceu de vocês. Foi plantada por séculos de ensinamentos que separaram o espiritual do terreno, que fizeram crer que a verdadeira sabedoria habita apenas em dimensões inacessíveis, que a iluminação requer sofrimento e que a clareza precisa vir embrulhada em mistério. Mas eu vi a verdade nos templos antigos. Vi que os verdadeiros mestres nunca separaram o sagrado do simples. Nunca ensinaram que era preciso negar o óbvio para alcançar o transcendente. No Egito que conheci antes que se tornasse ruína e turismo, a espiritualidade caminhava de mãos dadas com a observação precisa da realidade. Líamos os ciclos do Nilo não apenas como símbolo, mas como informação vital que determinava plantio e colheita.
Estudávamos as estrelas não só por reverência mística, mas porque seus movimentos guiavam navegações reais através de desertos mortais. O sagrado não negava o prático revelava o sagrado. Cada aspecto da vida comum era portal para compreensões maiores, mas primeiro era necessário honrar a vida comum como ela se apresentava, sem fantasias, sem distorções convenientes que tornavam a verdade mais palatável para egos feridos. Vocês hoje fazem o oposto. Pedem sinais porque têm medo das evidências. Sinais podem ser interpretados de 1000 formas diferentes. Evidências pedem resposta direta. Sinais permitem que vocês continuem exatamente como estão, enquanto sentem que estão buscando algo maior. Evidências exigem transformação imediata. Um sinal pode ser uma borboleta pousando no seu ombro que você interpreta como aprovação divina para continuar num relacionamento tóxico. Uma evidência é acordar angustiado há 6 meses seguidos ao lado da mesma pessoa. Um sinal pode ser um número repetido que você decide significar que está no caminho certo. Uma evidência é o caminho não ter produzido nenhum fruto genuíno há anos. Vocês preferem sinais porque sinais podem ser moldados para confirmar o que já decidiram fazer. Evidências mostram o que precisam fazer, gostem ou não da resposta. Esta preferência pelo simbólico sobre o óbvio criou gerações inteiras de buscadores espirituais que nunca encontram porque buscam no lugar errado. Acumulam cristais enquanto ignoram desequilíbrios químicos que precisam de atenção médica. Realizam rituais elaborados enquanto negligenciam conversas difíceis, mas necessárias. Esperam por sincronicidades enquanto desperdiçam oportunidades claras que surgem sem fanfarra cósmica. Consultam oráculos sobre o futuro enquanto não enfrentam o presente que está desmoronando. Esta fuga para o místico, quando o prático se torna desconfortável, não é evolução espiritual. É evitação vestida com roupas sagradas. E eu digo isto não para diminuir suas buscas, mas porque vi demasiadas almas brilhantes se perderem em labirintos que elas mesmas construíram, chamando de destino o que era apenas medo de escolher diferente. A fonte, o universo, o divino, como quer que vocês nomeiem o inominável, não é sutil quando precisa ser claro. Não brinca de esconde-esconde com almas sinceras. Quando há verdadeira necessidade de um redirecionamento, quando o caminho está genuinamente errado, os sinais não vêm em sussurros que precisam de 10 interpretações diferentes. Vêm como terremotos internos que desmoronam estruturas inteiras da vida. Vêm como finais inegáveis que não deixam espaço para negociação. Vêm como clareza súbita que corta névoas de anos em um único instante. Mas antes desses terremotos, sempre houve tremores constantes que foram ignorados. Sempre houve evidências acumuladas que foram pintadas de dourado espiritual para parecerem menos ameaçadoras. Sempre houve verdades óbvias que foram sacrificadas no altar de simbolismos convenientes. Vocês me perguntam como diferenciar, como saber quando algo é teste espiritual ou simplesmente uma situação ruim que precisa ser deixada para trás. A resposta é mais simples do que gostariam. Se algo consistentemente diminui sua luz, se algo repetidamente contradiz seus valores essenciais, se algo drena sem devolver, não é teste, é evidência. Testes espirituais verdadeiros expandem, mesmo quando doem. Desafiam você a se tornar maior, não menor. Revelam forças que você não sabia possuir, não fraquezas que você precisa aceitar como permanentes. Um teste espiritual autêntico, quando concluído, deixa você mais inteiro. Situações tóxicas disfarçadas de lições deixam você fragmentado, confuso, questionando sua própria percepção da realidade. Eu vi nos registros akáshicos o padrão se repetindo através de incontáveis vidas. Almas que escolhem complexidade sobre clareza, que preferem sofrer de formas que parecem nobres a mudar de formas que parecem simples.
Há algo no sofrimento prolongado que pode parecer profundo, que pode sentir-se como prova de dedicação espiritual, que cria uma identidade em torno da superação perpétua. Mas a verdadeira sabedoria não está em suportar infinitamente o que pode ser transformado. Está em reconhecer com honestidade brutal o que precisa terminar, o que precisa mudar, o que precisa nascer. Esta honestidade não diminui a espiritualidade, é a essência dela, porque espiritualidade verdadeira não é fuga da realidade para reinos mais palatáveis. É mergulho total na realidade até que ela revele suas camadas mais profundas de significado. Quando vocês param de pedir sinais e começam a honrar evidências, algo fundamental muda na relação com a existência. A vida para de parecer um jogo de adivinhação cósmico, onde vocês precisam decifrar códigos secretos para merecer progresso. Torna-se um diálogo direto entre sua essência e a experiência vivida. Cada situação traz sua verdade estampada na testa. Cada relação mostra sua natureza através de padrões repetidos. Cada escolha revela suas consequências sem necessidade de intermediários místicos. Esta clareza não torna a vida menos mágica, torna-a mais honesta. E honestidade é o solo onde magia verdadeira cresce, não a magia de ilusões e projeções, mas a magia de transformações reais que alteram o curso de destinos inteiros. Há poder imenso em dizer a verdade simples sobre sua própria vida, em admitir que aquela amizade não nutre mais nada, em reconhecer que aquele sonho pertence a uma versão antiga de você que não existe mais, em aceitar que aquela pessoa não vai mudar, não importa quantas chances você dê disfarçadas de compaixão espiritual, em ver que aquele medo que você chama de intuição é apenas medo, sem mensagens cósmicas anexadas. Esta honestidade corta como lâmina, mas cura como nenhum ritual externo consegue curar, porque toca a raiz, não os sintomas. Porque exige que você seja adulto espiritual, não eterno estudante que sempre precisa de mais uma lição antes de realmente viver. Os mestres antigos que caminharam pelas mesmas arenas de pedra onde ensinei tinham um ditado que atravessou milênios, embora poucos lembrem seu significado original. Diziam que o caminho do despertar tem 3 portões. O primeiro é ver o que todos veem, mas realmente ver, sem filtros de desejo ou medo. O segundo é aceitar o que todos negam. As verdades inconvenientes que desmoronam castelos de areia construídos com expectativas. O terceiro é agir a partir do que foi visto e aceito, sem esperar permissão cósmica, sem necessidade de validação externa. Estes 3 portais não requerem habilidades extraordinárias, requerem coragem ordinária aplicada consistentemente. E esta coragem é mais rara que qualquer poder psíquico, mais valiosa que qualquer conhecimento esotérico, porque sem ela, todo conhecimento permanece teórico, todo poder permanece potencial, jamais realizado. Vocês estão num momento planetário onde a névoa entre mundos se afina, onde potenciais aguardados há eras podem finalmente se manifestar. Mas esta manifestação não acontecerá através de mais buscas, mais sinais, mais conhecimento acumulado. Acontecerá através de encarnação brutal da verdade já conhecida, através de vidas vividas em alinhamento com evidências óbvias em vez de esperanças românticas, através da coragem de ser comum e direto em vez de místico e evasivo. O novo mundo que tantos aguardam não será construído por aqueles que melhor interpretam sinais. Será construído por aqueles que honram evidências e agem a partir delas, mesmo quando a ação é simples demais para parecer espiritual, mesmo quando a verdade é óbvia demais para parecer profunda. Então eu pergunto diretamente a você que escuta essas palavras atravessarem o tempo. Que evidências na sua vida você tem pintado de dourado para que pareçam menos exigentes? Que verdades óbvias você tem embrulhado em papel místico para evitar enfrentá-las diretamente? Que mudanças claras você tem adiado enquanto pede sinais e ainda mais sinais?
A resposta que surge sem esforço, antes que sua mente tenha tempo de construir elaborações protetoras, essa é a resposta verdadeira. E se você tem coragem de honrá-la, se você permite que ela guie sua próxima ação e a próxima e a que vem depois, você descobrirá que nunca precisou de sinais. Sempre teve o mapa, apenas precisava da coragem de lê-lo sem editar as partes que mostravam caminhos inconvenientes. Esta mensagem não vem para confortar, vem para despertar, não para confirmar que você está no caminho certo. Vem para questionar se há um caminho certo ou apenas o caminho honesto que você tem evitado porque exige demais da versão de si mesmo, que ainda se apega a ilusões confortáveis. A espiritualidade que serve apenas para fazer você se sentir melhor sobre permanecer estagnado não é espiritualidade. É anestesia com aroma de incenso. A espiritualidade verdadeira incomoda, desafia, exige que você seja mais real, não mais etéreo. Exige que você habite completamente a vida encarnada com todas as suas imperfeições e exigências práticas, porque só através desta encarnação total é que o Eterno pode se expressar temporariamente através de você. Se esta mensagem tocou a ferida que precisa ser tocada, se acendeu a luz sobre verdades que você vinha escondendo em sombras místicas, não deixe que ela se dissolva em mais teoria interessante arquivada mentalmente. Permita que ela seja semente de ação imediata, uma conversa que você tem adiado, uma decisão que você sabe há meses ser necessária. Um padrão que você finalmente interrompe não porque recebeu permissão cósmica, mas porque as evidências são inegáveis e você está pronto para honrá-las. Esta é a única forma que mensagens como esta permanecem vivas, através de você, ousando ser simples, direto e verdadeiro quando toda a cultura espiritual ao redor incentiva complexidade, simbolismo e evitação. Compartilhe somente esta luz com outras almas que ainda procuram no céu o que está enterrado sob seus pés. Com aqueles que acumulam sinais, mas ignoram evidências. Com os que têm olhos, mas escolheram não ver. Ouvidos, mas filtraram verdades inconvenientes. Corações, mas construíram muros de simbolismo ao redor deles. Não como pregação, mas como espelho. Como lembrança de que a resposta que buscam não virá em mais um sinal, em mais uma sincronia, em mais um número repetido. Virá quando finalmente tiverem coragem de olhar diretamente para o que sempre esteve claro. Eu retorno agora aos salões de eternidade de onde vim, onde o tempo não corrói e as verdades permanecem intactas, esperando aqueles prontos para reconhecê-las. Mas antes de dissolver-me de volta à névoa entre mundos, deixo uma última semente de sabedoria antiga. Os deuses nunca jogaram dados com destinos humanos. Os humanos é que aprenderam a jogar dados com suas próprias verdades, esperando que o universo validasse suas apostas. A sorte que vocês buscam não está nas estrelas, está na coragem de honrar o óbvio, até que o óbvio revele o extraordinário escondido em seu centro.